Abramos a palavra do nosso Deus, nos preparando para a exposição deste texto de Hebreus capítulo 3. Carta aos Hebreus capítulo 3. E nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Hebreus capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. Nós vamos ler o texto e na sequência nós vamos orar por nós, orar pedindo a bênção de Deus sobre esse texto, sobre a pregação, e também nesta oração a gente já menciona alguns irmãos e irmãs pelos quais nós temos continuamente orado. Assim nos diz, irmãos, a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Projeta aí, queridão, as famílias pelas quais nós mencionamos aí ao longo dessa semana e encerramos hoje, que é nosso irmão Sérgio Navas, sua esposa Nice, os seus filhos Juan e Bárbara, o Sérgio Luzardo e a Paloma, sua esposa, e a sua filhinha Sara, e também a Cirlei Gonçalves. Nosso irmão Sérgio, a sua esposa ia ser submetida a uma cirurgia ontem, mas isso não foi possível, e então vamos orar por esta família. Eles aguardam agora aí as orientações do plano de saúde. Ela precisa fazer um procedimento cirúrgico na tireoide, e é um tratamento contra um tumor, né? E a irmã do Sérgio, que é a Renata, ela também é uma pessoa nova, 30 e poucos anos, e ela tem problemas de saúde, e são problemas sérios, são problemas bem sérios. E são pessoas que carecem, irmãos, das nossas orações. A nossa irmã Ivone tem melhorado gradativamente, a Deus seja a glória por isso, de modo que, antes da pregação, vamos orar, vamos colocar essas vidas diante do Senhor, pedir a bênção de Deus para a vida deles. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos porque a nossa fé no Senhor, ela deve ser constante, ela deve ser permanente, não importa quais sejam as circunstâncias. A fé salvadora é aquela que permanece em meio às lutas, em meio às dores, em meio às aflições desta vida, e nós continuamos crendo no Senhor, nós continuamos servindo o Senhor, nós continuamos amando o Senhor, apesar da dor e do sofrimento, carregando no coração e tendo esta expectativa e esta esperança de um novo céu, de uma nova terra, deste lugar em que a dor não se fará presente, nunca mais. Mas a verdade é que enquanto aqui estamos, ó Deus, nesse tabernáculo terreno, estamos sujeitos, ó Deus, às intempéries da vida, estamos sujeitos aos sofrimentos, estamos sujeitos às enfermidades, estamos sujeitos às crises as mais diversas, quer seja na nossa vida pessoal, na vida conjugal, familiar, na nossa sociedade. São tantos os males com os quais nós nos deparamos constantemente, ó Deus, diante deles. Precisamos do Senhor na nossa vida, precisamos da graça do Senhor, do poder do alto, para podermos seguir adiante, no nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Dá-nos, ó Deus, indiferente das circunstâncias, sempre um coração agradecido. Dá-nos, ó Deus, sempre, não importa quais sejam
às situações às quais nós estaremos sujeitos, que nós possamos sempre nos alegrar no Senhor e glorificar o Teu santo nome. É tão bom, Senhor Deus, quando nós estamos vivendo momentos tão maravilhosos na nossa vida, tudo dando certo, e o nosso coração se enche de louvor, de adoração e de gratidão. Mas nem sempre, ó Deus, nós fazemos isso quando nós estamos vivendo o dia mal. Então dá-nos a bênção de podermos Te glorificar, não importa qual seja o momento, indiferente de qualquer coisa, que a nossa vida seja um contínuo louvor, uma contínua adoração, uma contínua gratidão ao Senhor, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor tem feito em Cristo Jesus na vida de todos nós. Obrigado pela vida do Sérgio, pela cirurgia a qual ele foi submetido, nosso irmão Sérgio Navas. Obrigado, Deus, pela Nice. Obrigado pelo Sérgio Luzardo. Obrigado por sua esposa Paloma. Obrigado, Deus, por sua filhinha Sara. Oramos, ó Deus, pela Paloma, pela saúde dela, pelo seu restabelecimento, desde já. Que essa cirurgia seja uma bênção e possa acontecer da melhor forma possível, e possa cumprir os seus propósitos. Obrigado pela vida da Cirlei, que o Senhor abençoe muito a sua vida. A Renata, Senhor Deus, nós rogamos graça ao Senhor por sua vida. O Senhor é aquele que tem todo o poder, o Senhor pode nos dar paz, o Senhor pode confortar os nossos corações, o Senhor é o Deus que cura. Glórias ao Teu santo nome. E outros mais, ó Deus, aqui de nossa igreja que carecem da graça do Senhor, seja em que momento estiverem de suas vidas, que o Senhor visite, trazendo quebrantamento, trazendo arrependimento, trazendo transformação, trazendo libertação, trazendo adoração também, Senhor. E nos abençoe agora na exposição da Tua palavra, fala aos nossos corações, oramos no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Hebreus capítulo 3, lemos aí este texto tão belo da palavra do nosso Deus, e eu fico pensando, irmãos, que coisa boa é nós podermos nos deparar com um texto como esse de Hebreus. O objetivo deste autor, conforme nós já noticiamos aqui, foi de encorajar irmãos, encorajar irmãs, encorajar a igreja para que ela continuasse crente, continuasse servindo, continuasse firme na presença de Jesus. O que me chama a atenção é que a Bíblia ela é de um realismo muito grande. A Bíblia não é um livro de ficção, a Bíblia não é um livro que vai nos ensinar de que a jornada do cristão, destes peregrinos da fé, é uma jornada tranquila, é uma jornada sossegada, é uma jornada sem adversidade, é uma jornada sem tentações, é uma jornada sem provações, uma jornada em que nós não vamos enfrentar em momento algum da nossa vida abatimento, desânimo, vontade de voltar atrás, vontade de desistir, vontade de não querer servir, vontade de não querer crer mais. Seria muito bom se isso fosse uma verdade, mas a Bíblia vai dizer que não. A Bíblia vai dizer que não só neste período bíblico, apostólico, mas em períodos pós-era apostólica, a igreja não foi caracterizada apenas por irmãos e irmãs cheios de convicção, cheios de fé, aquela vitalidade espiritual que encantava, conforme nós às vezes falamos, de irmãos que eram jogados às feras, de irmãos que eram crucificados, de irmãos que eram queimados, de irmãos que eram torturados, e eles passavam por essas provas dando glória a Deus. Mas essa não é toda a verdade. A história da igreja é feita também de apostasia. A história da igreja é feita também de frieza. A história da igreja é feita também de pessoas que retrocedem. A história da igreja é feita também de pessoas que um dia fizeram uma confissão de fé, mas dadas as circunstâncias, as dificuldades, as adversidades de suas vidas, elas voltam atrás. Elas desistem de seguir a Cristo. Elas não vão até o final, porque às vezes o preço por seguir a Cristo, por ser um crente no mundo, ele pode ser alto demais. Ele pode ser elevado demais, contribuindo assim para que pessoas possam afastar-se dessa confissão. Há um hino que nós cantamos que ele dizia: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas porém sem fervor vivendo estão. A gente olha para a história da igreja, a gente vai ver muitas pessoas que um dia afirmaram, creram,
foram batizadas e entregaram suas vidas a Cristo, assumiram um compromisso público com Ele, momento de festa, a igreja alegre por isso, mas o tempo vai passando e a gente se depara com a dura realidade da vida, o desânimo, o abatimento, a tristeza, a vontade de não querer mais frequentar uma igreja, a vontade de não querer congregar mais, a vontade de não querer servir mais, a vontade de não querer continuar crendo mais e assim por diante. A carta aos Hebreus, ela fala um pouco a respeito disso. Ela fala de um povo que estava sendo tomado por esse desejo, por esse sentimento, porque eram crentes judeus que entregaram suas vidas a Cristo, fizeram a confissão de fé, mas eles estavam sendo hostilizados, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam tendo que pagar um preço muito alto por causa dessa fé, e alguns estavam voltando atrás para o judaísmo, porque no judaísmo eles tinham uma melhor aceitação, eles não tinham tantos danos às suas vidas. E esse texto, irmãos, o autor está dando aqui algumas orientações àqueles irmãos, dizendo para eles assim: vocês não podem desistir, vocês não podem retroceder. E eu quero dizer para vocês por que isso é incoerente o que vocês estão fazendo. Essa decisão que vocês estão tomando, ou que alguns de vocês estão sendo tentados a fazer, eu quero aqui dar alguns fundamentos para que vocês possam refletir bem a respeito do que vocês estão fazendo. Vocês estão abrindo mão de Jesus para voltar para o judaísmo? É isso mesmo que vocês estão fazendo? Deixa eu lhes dizer uma coisa, isso não faz sentido. Vocês não estão progredindo, vocês não estão avançando, vocês não estão melhorando, pelo contrário, se vocês fizerem isso, vocês estão retrocedendo. Para o judaísmo não, o judaísmo aponta para Cristo, Moisés aponta para Cristo, o Antigo Testamento se cumpre em Cristo, e vocês querem voltar agora para a sombra, a realidade chegou, e vocês estão abrindo mão dela. Então, ele vai falar a respeito de algumas coisas, por que um cristão deve seguir a Cristo até o final. Porque um cristão tem que seguir a Cristo até o final. E ele fala sobre 7 coisas aqui. E eu queria então caminhar com os irmãos a respeito disso. Por que um cristão tem que seguir a Cristo até o final? Por que não desanimar? Por que não desistir? Por que ir até o final, mesmo passando pelo vale de lágrimas, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo tendo que enfrentar momentos tão difíceis da nossa vida, e o que não falta nesses dias são tragédias, né, irmãos? É tragédia no Brasil, é tragédia mundo afora, e são situações tão tristes, sem contar o medo de uma guerra nuclear que sempre vai estar presente até Jesus voltar. Nós vamos conviver com esse demônio chamado bomba nuclear. Essa coisa maligna que um dia foi inventado para tentar paralisar esses avanços, mas colocou na mão do ser humano um poder que hoje ameaça a própria humanidade. Por que um cristão tem que seguir a Cristo até o fim? Primeiro, verso 1, aqui nós temos a nossa comunhão em Cristo. Ele começa, ou o texto bíblico começa dizendo assim: por isso, santos irmãos. Por isso, santos irmãos. É interessante que aqui nós temos esse chamado do autor dessa carta, ainda falando a respeito do sacerdócio de Cristo, ainda falando de Cristo como sendo este sumo sacerdote diante do Senhor, e ele então chama a atenção desses irmãos, falando desta consagração que eles têm, e falando do privilégio que eles agora têm. Eles são santos, eles fazem parte do povo de Deus, eles fazem parte da família de Deus, eles têm acesso à presença de Deus, eles são santos, eles podem achegar-se a Deus, eles podem ter com Deus, eles podem ter intimidade com Deus, eles são santificados em Cristo, e isso dá a eles acesso à presença desse Deus. Mas não apenas isso, ele diz que esses irmãos não têm apenas acesso, esses irmãos não são apenas santificados, mas ele diz: vocês são povo de Deus, vocês fazem parte de uma família, vocês são irmãos em Cristo, mas não apenas irmãos em Cristo, vocês são irmãos de Cristo. Isso é lindo, né? Porque o texto anterior fala que Jesus nos chama de irmãos e não tem vergonha de falar que Ele é o nosso irmão mais velho.
Então o autor está dizendo, olha a posição que vocês têm, olha os privilégios que vocês têm acesso a Ele, vocês têm acesso à presença de Deus, vocês são irmãos em Cristo, vocês são irmãos de Cristo. E vocês vão jogar tudo isso fora? Não pode, não faz sentido isso. Vocês estão desfrutando dessa comunhão, e aí ele fala depois de algo que fundamenta isso, que é a nossa vocação em Cristo. Ele diz, por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial. Essa vocação aqui é o chamado de Deus. Nós somos chamados do céu e para o céu. Isso é interessante, somos chamados do alto, não é? O novo nascimento é do alto. Jesus falou para Nicodemos assim, se alguém não nascer do Espírito, e ele estava falando, se não nascer do alto, e aqui então o autor está falando dessa vocação, está falando do chamado de Deus, desse Deus que age na nossa vida, que chama pessoas à graça, que chama pessoas à salvação, que chama as pessoas de maneira graciosa, de maneira irresistível, que nos chama do alto. E aqui ele chama atenção para esse chamado eficaz e para a natureza desse chamado. E esta santa vocação que ele diz que aconteceu na nossa vida, vocês têm consciência disso? Vocês foram chamados por Deus, vocês são irmãos, vocês fazem parte da família, vocês têm acesso à presença de Deus. Participantes, veja, irmãos, dessa vocação celestial, desse chamado celestial. Ele está dizendo que operou na vida de vocês, não é algo terreno, não é fruto do homem, não é resultado da intervenção humana, é resultado da intervenção de Deus. E vocês querem desistir? Não. Vocês foram chamados do alto, foram chamados pelo próprio Deus, vocês são participantes dessa vocação celestial. Então ele diz, não pode, né? Nós temos essa comunhão em Cristo, ele fala da nossa vocação em Cristo, mas ele fala da nossa missão, e eu vou dizer aqui da nossa missão em Cristo. Por quê? Ele ainda continua dizendo assim, considerem, presta atenção, irmãos, considerem atentamente. Considerar aqui é você olhar tão somente, unicamente, firmemente, continuamente, permanentemente. Para quem? Para Jesus. Então, é quase que a mesma palavra que ele vai usar lá em Hebreus, lá no capítulo 12, quando ele diz, portanto, desembaraçando nós de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aqui ele está falando quase que a mesma coisa. É olhar tão somente, olhar fixamente na pessoa de Jesus. Ele está dizendo, vocês estão tirando o olhar de Cristo. Vocês estão dando atenção a outras coisas, vocês estão pensando em outras coisas, vocês não estão focados na pessoa de Jesus. E é por isso que ele chama a atenção aqui, não apenas para os privilégios, a nossa comunhão, a nossa vocação, mas ele diz, nós temos uma responsabilidade, nós precisamos ter um cuidado, e esse cuidado é de fixar os nossos olhos e a nossa mente em Jesus. E eles deveriam fazer isso com diligência. Porque se você olhar para a igreja, você pode desanimar. Por quê? Porque a igreja é lugar de pecador. Se você olhar para as circunstâncias, também. E ele está dizendo, vocês estão desviando o olhar de vocês em Cristo. Vocês estão dando atenção a outras coisas, vocês estão se importando com outras coisas. Lamentavelmente, irmãos, eles estavam não dando atenção a isso, razão pela qual eles estavam deixando de seguir a Cristo. E é muito interessante que nós temos a capacidade de nos distrair de tal maneira que, de repente, nós nos envolvemos com tantas coisas, fazemos tantas coisas e nós sequer nos importemos com o nome Jesus. É tão estranha a relação, às vezes, da igreja com Jesus, que ela corre o risco de fazer um monte de coisa em seu próprio nome e não se importar com Cristo. Ela pode falar tanto de si mesma e não falar de Cristo. Ela pode glorificar tanto a si mesma e não a Cristo.
Ela pode falar das suas qualidades, das suas virtudes e exaltar tantas coisas boas que são legítimas, que são verdadeiras, mas não atribuir nada disso a Cristo. Irmãos, é uma coisa muito estranha. Porque tudo procede dele, porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Mas a igreja, às vezes, ela pode correr o risco, ela corre o risco de distrair-se, de não fixar-se, de não olhar somente para ele. Então ele chama atenção aqui, vocês têm uma missão, de fixar unicamente em Jesus. Vocês têm privilégios, vocês têm comunhão em Cristo, vocês são irmãos, vocês são santos, vocês têm acesso à presença de Deus, vocês foram chamados por Deus, e assim por diante. Mas cuidado, não tire o olhar de Cristo, porque senão pode ser problema. Quarta coisa que ele diz aqui, porque um cristão deve seguir a Cristo até o fim por causa dos ofícios de Cristo. E ele ainda continua falando desse olhar, e olhar para Cristo e fixar-se em quê? Considerar o quê? Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Em nenhum outro lugar da Bíblia vai aparecer aqui sacerdote atribuído a Cristo. Normalmente o apóstolo, ou o apóstolo, né, é o único lugar na Bíblia que o apóstolo aqui é uma referência a Cristo. E ele então fala que Jesus é apóstolo, que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo aqui é mais do que aquele que é enviado, mas é aquele que é enviado com a autoridade daquele que o envia. Aquilo que Cristo disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele chama atenção para esse aspecto do ofício de Cristo, esse ofício apostólico de ser um enviado, de ser aquele que tem toda autoridade. Mas ele fala que ele não era apenas um enviado, ele era não apenas um sacerdote, ele era o quê? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote não era Moisés. Quem era o sumo sacerdote? Era o Arão, era o irmão. Moisés não. Então aqui o autor começa a dizer para aqueles irmãos, vocês estão querendo voltar para o judaísmo? Por causa de Moisés, por causa da lei e tudo mais? Deixa eu dizer para vocês, quem era Moisés e quem Cristo é. Aqui então ele já começa a dizer para aqueles irmãos que Moisés não está em pé de igualdade com Cristo, Moisés não está acima de Cristo, Moisés não tem os mesmos ofícios de Cristo. E esses ofícios que ele diz que era de Cristo não é de Moisés. Por que vocês querem voltar para o inferior? Por que vocês querem descer? Vocês têm que subir, vocês têm que crescer e não diminuir. Segunda divisão, me permito usar esse termo? Não, fique na série A. Não é? Fique na série A da espiritualidade, não desça. Faz isso não. E ele diz, ele é apóstolo, ele é sumo sacerdote, e ele na qualidade de sumo sacerdote, ele faz a mediação, ele é a ponte entre nós e Deus, ele nos representa diante de Deus, mas ele também intercede por nós. Isso é o que o sumo sacerdote fazia, ele agia a favor do povo, ele oferece sacrifícios que visam trazer perdão e reconciliação. Mas ele continua falando da qualidade desse Jesus, ele diz, sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também foi Moisés, ou como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então, veja, irmãos, ele vai dizer que Jesus, ele cumpriu fielmente aquilo que o Pai designou para ele fazer, ele glorificou o Pai na terra, consumando a obra que o Pai lhe confiou. Moisés também foi um servo fiel de Deus, contudo ele está dizendo, Jesus é maior do que Moisés, porque ele possuía qualidades, responsabilidades, e foi chamado por Deus, e dotado de coisas as quais Moisés não tinha. Apesar da semelhança, ele está dizendo, havia uma distinção entre Cristo e Moisés, por isso que vocês não podem voltar para trás. E é o que ele vai fazer do verso 3 ao verso 6, ele vai falar da superioridade de Cristo em relação a Moisés. Até aqui parece que há sim alguns pontos de convergência, de comparação entre Moisés e Cristo.
Mas a partir do verso 3 ele vai dizer, eu quero mostrar para vocês que há um contraste entre Moisés e Cristo. E ele vai falar algumas coisas interessantes, né? Porque ele diz assim, no entanto, assim como aquele que edificou uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas aí ele está fazendo esse contraste. Mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E onde que Moisés entra nisso? Ele está dizendo, e Moisés, veja, não foi aquele que edificou essa casa. Não, Moisés foi fiel, sim, em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Aí ele diz, Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Então veja, ele está dizendo que Deus é o arquiteto da casa, ele está dizendo que Jesus é o construtor da casa, e ele está dizendo que Moisés é o servo da casa. Olha que interessante, né? Deus é o arquiteto, Jesus é o construtor, Moisés é o servo. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte, Jesus é o dono da casa e Moisés é aquele que serve a casa. Vocês estão querendo colocar Moisés em pé de igualdade com Jesus? Não tem como. Há uma diferença muito grande. Moisés foi fiel? Foi. Moisés era o quê? Moisés era um servo. E é interessante que essa expressão que aparece aqui, referindo-se a Moisés como um servo, não é o que normalmente aparece no Novo Testamento, que dá a ideia de um escravo. Não é isso que o texto diz. Esse servo aqui é uma pessoa que está a serviço de alguém que é superior a ele. Essa é a ideia desse servo aqui. E quem que era superior a Moisés? É Cristo, o Filho de Deus. Ele diz que Moisés era servo na casa, ao passo que Cristo é o Filho sobre a casa de Deus. Moisés, ele está dizendo, o ministério de Moisés foi de ser uma testemunha sobre a pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Cristo falou isso, que Moisés testemunhou a meu respeito, não é? Moisés testemunhou a meu respeito. Então o ministério de Moisés não foi de ser o caminho, mas de apontar o caminho. Moisés não veio ele não foi estabelecido para salvar, mas Moisés foi estabelecido para apontar para o Salvador. E aqui então o autor está tentando deixar claro para aqueles irmãos que existe um contraste entre Moisés e entre Cristo. E está dizendo para eles, por que vocês não podem desistir? Porque Cristo é superior. Porque Cristo é o Filho de Deus, Moisés é servo de Deus. E vocês estão abrindo mão de todas essas prerrogativas do Filho e voltando atrás. Não façam isso, por favor. O que vocês estão fazendo? Olhem para Ele, olhem para aquilo que Ele é, olhem para aquilo que Ele fez. Vocês estão atribuindo a Moisés aquilo que Moisés não queria. Não é interessante isso? Moisés não queria, vocês estão dando a Ele um valor que Ele não quis para si. Que coisa maluca, né, irmãos? A igreja fazendo com Moisés aquilo que o Moisés não queria, e assim como os religiosos fizeram com Abraão aquilo que Abraão não queria. E aqui então, o autor chama essa atenção para esses irmãos a respeito dessa superioridade de Cristo, mas ele vai falar de uma outra coisa, por que eles deveriam seguir a Cristo até o final. Está aí no verso de número 6, irmãos, por causa da nossa membresia nesse corpo de Cristo, que é essa casa. Ele vai dizer, Cristo, porém, como filho, ele é fiel em sua casa. Esta casa somos nós. Olha que interessante. Então ele está dizendo que a nossa união em Cristo é uma união que nos converge, que nos direciona, que nos insere onde? Numa família, num corpo, que é a igreja, casa de Deus. Casa de Deus. Então, ele chama atenção para essa unidade. A igreja ela é o corpo de Cristo, e ele está dizendo que nós somos membros desse corpo, estamos unidos nesse corpo, nós somos batizados nesse corpo. Quando nós, então, fomos a Cristo, nós somos inseridos nessa casa. Vocês são membros disso, vocês esqueceram disso? Vocês são membros dessa casa? Vocês são membros do corpo de Cristo?
tem hora que a gente tem que ser lembrado de algumas coisas, né, irmãos? Eu acho que é por isso que Jesus falou assim: eu vou estabelecer a ceia e vocês fazem isso continuamente. Porque senão a gente pode esquecer quem Cristo é, o que Jesus fez, quem nós somos e o que nós precisamos. Nós precisamos ser relembrados de algumas verdades, de algumas bênçãos que nós recebemos por estarmos em Cristo. Nós somos membros da igreja visível de Cristo, nós somos membros da igreja invisível de Cristo, nós fazemos parte desta família. E ele vai dizer: essa casa é nossa. Cristo, como filho, é fiel em sua casa, ele morreu pela sua igreja e vocês são essa casa. Ele morreu por vocês. A nossa membresia no corpo de Cristo, nós fazemos parte. Ninguém é igreja andando sozinho. Você nunca vai encontrar um texto de alguém andando sozinho, desigrejado, sem igreja, dizendo: eu sou igreja. Não existe esse negócio no Novo Testamento. Isso não existe. Igreja é plural, igreja é comunidade, igreja são pessoas, igreja é ajuntamento. Então ele diz: nós estamos em Cristo e fazemos parte do corpo de Cristo. Mas ele termina dando aqui um conselho muito sério. Nós falamos muito da perseverança dos santos, e é verdade, ela existe, mas nós falamos pouco da responsabilidade humana. É certo, irmãos, que Deus é quem nos habilita, é Deus quem nos dá graça. Se perseveramos é porque Ele nos dá graça para nós perseverarmos. Porque Ele termina dizendo assim, no verso 6, na parte final: esta casa somos nós. E Ele coloca uma condicional: se, não é o que está aí? Se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Então aqui ele está dizendo: alguém que fez uma confissão nominal pode voltar atrás? Pode voltar atrás. Do ponto de vista ou da perspectiva de nós humanos, nós usamos: o cara caiu da graça, não é? Deixou, rompeu, desistiu, voltou atrás. Ele está dizendo: se vocês não perseverarem, se vocês não se manterem firmes, o que vai sobrar? Esta casa somos nós, mas se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Ele está chamando a atenção aqui para o fato daqueles irmãos continuarem seguindo, perseverando, crendo, amando a Cristo, crendo em Cristo, não querendo retroceder da sua decisão, não querendo retroceder da sua confissão. Ele está dizendo: não tem como ser crente e desistir de ser crente. Não tem como ser um cristão e não perseverar. Não tem como sermos pessoas de Deus e não continuarmos seguindo a Cristo. Retroceder é para o descrente. Retroceder e desistir, ele está dizendo, é para quem nunca nasceu de novo. Não perseverar, ele está dizendo, é para quem nunca teve uma experiência verdadeira com Jesus. Abrir mão de Cristo, abrir mão da igreja, ele está dizendo, isto é um indício de alguém que nunca experimentou aquilo que é esta vocação celestial. Se isso acontecer, ele está dizendo, é uma evidência de que vocês não tiveram essa experiência real. Por isso que novo nascimento, irmãos, é muito mais do que uma confissão de fé. Novo nascimento é um encontro com Jesus, é vida em Jesus, é vida para Jesus, é comunhão com Jesus, é amor por Jesus, é liberdade em Jesus, é adoração em Jesus, é vivendo para a glória de Jesus o tempo inteiro da nossa vida. A gente pode ficar triste, a gente pode ficar abatido, pode ficar desanimado às vezes, podemos, mas ele está dizendo, você tem que perseverar. Desistir, ele está dizendo, não é característica de um crente verdadeiro. Desistir não é característica de alguém que experimentou tudo, que compreendeu todas estas coisas, todas estas verdades. Agora, você percebe a responsabilidade que a igreja tem de ensinar a verdade? Porque às vezes as pessoas estão abrindo mão de um Jesus que elas não conheceram, irmãos. As pessoas podem estar desistindo de um Jesus que elas não sabem quem é. É um Jesus diferente, é um Jesus que não está na Bíblia, é um Jesus que não está nos Evangelhos. É um outro Jesus. As pessoas podem desistir de um Jesus, e às vezes as pessoas podem confundir Jesus com a religião. Querem Jesus, mas não querem a igreja. Que igreja?
Que igreja? Qual igreja que nós estamos falando? Basta uma igreja que fale o nome de Jesus? Os piores liberais que existem no mundo falam. Os piores falam de Jesus, mencionam sobre Jesus, mas quase que dá vontade de perguntar: que Jesus é esse que está falando? É o Jesus que está na Bíblia mesmo? Porque parece tão diferente desse Jesus que os evangelhos falam. Não faz sentido esse Jesus. Então, irmãos, ele está aqui dizendo para aquela igreja: nós precisamos perseverar. Se nós nascemos do alto, se nós estamos em Cristo, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, se nós experimentamos essa vocação celestial, se nós temos convicção do nosso chamado, se nós experimentamos todas estas verdades, se nós compreendemos os ofícios de Cristo, se nós estamos olhando unicamente para Jesus, se nós entendemos o que é que Jesus fez naquela cruz a nosso favor, ele está dizendo: é impossível você querer abrir mão de algo tão precioso. Se a Bíblia diz que o reino dos céus é comparado a um homem que colecionava grandes pérolas, até que um dia ele achou uma pérola de grande valor e ele vai, vende todas que ele possuía e vem e se apropria daquela. O que mostra que quando nós compreendemos quem Cristo é, o que Ele fez por nós, irmãos, Ele vai ser alvo do nosso amor para a vida inteira. Pastor, o senhor está querendo dizer que um crente não pode se afastar? Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, até a nossa confissão de fé diz que isso pode acontecer. Crentes podem se afastar. Crentes podem experimentar um momento de desviamento. Pode sair do caminho. Mas volta, né, irmão? Mas volta, né? Porque eu não creio que alguém que se tornou filho de Deus vai deixar de ser filho de Deus. Eu não creio que Deus vai emitir uma certidão de nascimento e depois Ele vai dizer: dá baixa, certidão de óbito. Morreu. Eu não creio que Deus faz isso. Deus só emite uma certidão de nascimento. Ponto. Um crente não experimenta morte espiritual nunca mais na vida dele. Nunca mais. Eu não creio nisso, não. Então eu creio que é filho para sempre. Para sempre. Não adianta o Miguel e a Ana Júlia pegar a certidão de nascimento deles, rasgar a certidão de nascimento, rasgar o RG, rasgar tudo. É filho. Mesmo sem certidão de nascimento, o DNA pode dizer: é filho. Tem um negócio do céu em você, tem uma semente de Deus em você, tem algo da graça de Deus em você, que fez com que você se tornasse filho, você foi selado com o Espírito Santo. Deus jamais vai jogar você fora, vai rejeitá-lo, mas Ele está dizendo: é característica do filho amar o pai e obedecê-lo. É característica do filho honrar os seus pais. É mandamento de Deus que filhos honram seus pais. Se isso vale para a nossa vida carnal, por que nós vamos pensar que isso não vale para a nossa vida espiritual? Um filho de Deus honra o seu pai, ama o pai, quer ver o pai feliz, quer ser um bom filho. Sim ou não? Quer ser um bom filho. Quer honrar, quer obedecer, quer se sujeitar, quer ver o pai feliz, quer ver o pai alegre. Gabarita tudo, só 10. Brincadeira, né, irmãos? Mas ele está dizendo perseverança. Então veja, irmãos, por que um cristão deve seguir a Cristo até o fim? Ele fala da nossa comunhão em Cristo, da nossa vocação em Cristo, da nossa missão em Cristo, dos ofícios de Cristo. Ele fala da superioridade de Cristo, da nossa membresia no corpo de Cristo e da nossa perseverança em Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. É interessante que eu li no livro de história, já estou terminando, irmãos, e o autor diz o seguinte, que nesse período de grande perseguição sobre a igreja, muitos apostataram da fé, negaram a Cristo, voltaram atrás. Mas é interessante, depois eles queriam voltar para a igreja. Eles negaram a Cristo para sair da encrenca. Negaram a Cristo para não serem perseguidos. Negaram a Cristo para não serem mortos. Mas depois que a coisa deu uma arrefecida, depois que a coisa deu uma esfriada, depois que passaram, ou a igreja passou a ter o favor do império,
Eles agora começaram a querer se aproximar da igreja. Mas eles negaram essa fé lá atrás. E agora, por causa dos benefícios que os cristãos estavam tendo, por causa do favor do imperador, muitos estavam se aproximando da igreja novamente. Olha que coisa interessante, uma fé de conveniência. Não é? Uma fé de conveniência. Mas aqui o autor está dizendo, às vezes, irmãos, nós precisamos entender que nós não fomos chamados ou agraciados apenas para crer. Às vezes nós precisamos entender que nós somos também agraciados para sofrer. Não vos foi concedido a graça apenas de crer em Cristo. Às vezes nós precisamos entender que faz parte também desse processo, padecermos por Cristo. Logo a Bíblia diz, é graça de Deus também. Tanto crer quanto sofrer, às vezes, que para nós são coisas tão difíceis, mas a Bíblia diz, é graça de Deus. Porque nós servimos um Deus que nos ama, servimos um Deus que cuida, servimos um Deus que é presente na nossa vida, e o autor está aqui encorajando aqueles irmãos, dizendo para eles, não desistam, sigam até o final, não importa quais sejam as circunstâncias. Ele está dizendo aqui, irmãos, para mim e para você, que mais cedo ou mais tarde nós podemos querer desistir. E eu termino aqui com algumas aplicações. Primeiro, eu entendo que Cristo nunca será trocado por algo ou alguém que seja melhor do que Ele, até porque não existe ninguém maior ou melhor do que Jesus. Você nunca vai fazer isso. Você nunca vai conseguir trocar Jesus por algo que seja melhor do que Ele. Ele é o ápice, Ele é a joia mais rara, mais preciosa que Deus poderia dar ao ser humano, é o seu Filho. Não tem nada mais valioso, não tem nada mais precioso, não tem nada que sobrepuja isso aí, irmãos. Cristo ter morrido por nós, o que nós podemos comparar a isso? Vamos trocar Cristo pelo quê? O que nós podemos colocar como algo que se equipara à pessoa de Jesus Cristo? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Será que nós possuímos um bem maior do que Cristo? Acho que não. Paulo diz, olha, eu tinha muitas coisas, eu tinha muitos privilégios, eu tinha uma carreira maravilhosa, eu tinha uma vida maravilhosa, eu era um cara bem sucedido, mas deixa eu dizer para vocês, quando eu entendi quem Cristo era, tudo que eu considerava algo valioso, passou a ter valor nenhum na minha vida. Irmãos, eu creio que nós precisamos ter convicções fortes assim. Porque às vezes nós podemos colocar Cristo num patamar de algo assim tão mesquinho, tão baixo, tão pobre. Falta a igreja de Cristo ter os seus olhos brilhando mais por Ele. Às vezes nós tratamos Cristo como se Ele fosse assim, uma ficção científica. Não aquele que morreu por nós. Não aquele que se deu por nós. Uma outra coisa, irmãos, que eu acho que nós precisamos entender, é que nós temos que ter coragem para seguir a Cristo. Coragem para seguir a Cristo. Coragem para ser protestante. Coragem para ser de Jesus. Coragem para servir a Cristo. Coragem para amar a Cristo. E vou dizer para vocês, irmãos, vai piorar. Vai piorar. Então o texto nos convida a pensar nisso. Aqueles irmãos deveriam ser tomados por ousadia. Nós também precisamos disso. Nós precisamos, irmãos, ter essas convicções profundas. Não devemos ficar intimidados frente àquilo que as pessoas falam a respeito da nossa fé, a respeito do nosso Deus, a respeito do nosso Salvador. Coragem para ser um seguidor de Jesus. Terceira coisa, irmãos, a união com Cristo convergia na integração na igreja de Cristo. Isso é uma verdade maravilhosa, bíblica. Você não encontra pessoas servindo a Cristo, cada um seguindo o seu caminho, cada um vivendo do seu jeito, cada um vivendo a sua verdade. Não, você encontra pessoas vivendo em comunidade. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos insere num corpo, nos insere numa família, com todas as complexidades dessa família. Quarta coisa, irmãos, a relação do Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento aponta para Cristo, o Antigo Testamento é sombra de Cristo. Agora a igreja quer voltar para a sombra.
e água fresca do Antigo Testamento. Não pode. O antigo é sombra, o novo veio, a realidade chegou. Tudo aquilo que as pessoas do passado falaram a respeito de Jesus se cumpriu nele, e agora a igreja abre mão do real. Vamos voltar para o passado? Não. Voltar para a sombra. Pastores usando quipá, chofá, não sei mais o que, Arca da Aliança, Templo de Salomão, e não sei mais o que. Irmãos, isso é uma afronta à pessoa de Jesus. Isso é desdenhar da pessoa de Jesus. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Com todo temor, é muito sério. A maneira como nós, às vezes, tratamos a pessoa de Jesus, a maneira como nós o colocamos num patamar tão inferior, como se ele não fosse o suficiente, como se ele não bastasse, como se ele não fosse aquilo que nós necessitamos, pronto, ele é suficiente para nós. A igreja precisa disso. E eu termino, irmãos, dizendo que nós fomos chamados também para sermos testemunhas de Jesus. Moisés foi uma testemunha de Cristo. E o autor aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 11 que Moisés abriu mão de ser chamado de filho da filha de Faraó. E ele fez tudo isso por causa de Cristo. Ele deixou o palácio para viver no deserto. Muita gente hoje procura Jesus para melhorar de vida, não é? Moisés fez um caminho diferente. Ele abriu mão da própria vida, abriu mão da fortuna que ele tinha, das prerrogativas que ele tinha, do status que ele tinha, do poder que ele tinha. Olha que Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Nós estamos falando de uma pessoa altamente qualificada, de uma pessoa altamente capacitada. E a Bíblia diz que ele fez tudo isso por causa do opróbrio de Cristo. E às vezes a igreja não quer perder um fio de cabelo por causa de Jesus. Não podemos dedicar uma hora da nossa vida em comunhão com Ele. Lemos pouco a Sua palavra, falamos muito pouco com Ele, amamos tão pouco a Ele. E nós não vamos experimentar nunca na nossa vida a verdadeira libertação, enquanto a gente não aprender que nós temos que amar a Cristo mais do que qualquer coisa. A gente pode criar uma série de leis, de regulamentos, de tantas outras coisas. Sabe por que a gente briga? Sabe por que casamentos acabam? Sabe por que igrejas às vezes têm problema? É porque nós não somos parecidos com Jesus. É por isso que temos problema. Porque no dia que nós experimentarmos a morte, nós vamos experimentar mais da vida de Jesus. O grande problema nosso, irmãos, é que nós não somos parecidos com Jesus. Jesus veio para que a imagem de Deus no homem fosse restaurada. E Ele quer fazer isso na nossa vida. Ele queria transformar aquela comunidade. Ele queria que aqueles irmãos de Hebreus entendessem que eles não poderiam abrir mão dele, que eles deveriam perseverar até o final. Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Seu coração, mais cedo ou mais tarde, vai querer desistir. Todo mundo experimenta isso. Todo mundo passa por isso. Muitas pessoas, às vezes, se empolgam com a fé cristã, e Jesus falou a respeito disso. A semente que caiu entre os espinhos, ela cresceu, mas aí os espinhos também cresceram e a sufocaram. Há uma semente que vai cair em solo rochoso, são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas em vinda a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Jesus quer que a nossa jornada seja permanente, seja contínua, seja em perseverança. Então, quando o desânimo chegar, você já foi avisado, persevere, porque passa também, louvado seja Deus por isso, né? Que bom que passa. Fica firme, cultive uma espiritualidade biblicamente orientada, cuide da sua vida espiritual, leia com frequência a sua Bíblia, ore com regularidade, tenha vida devocional, ouça boas mensagens, leia bons livros, feche todas as brechas da sua espiritualidade, não dê lugar para o diabo na sua vida.
e você vai perceber que pode caminhar servindo a Deus com amor, com fervor. Vamos colocar de pé, vamos orar, terminando? Um cristão deve seguir a Cristo até o final. Que Ele nos dê graça para isso, que Ele nos abençoe, e vamos terminar com a bênção. Obrigado, Senhor, mais uma vez por este momento, por essa oportunidade. Obrigado pela vida de cada um que aqui veio, louvado seja o nome do Senhor. É hora de voltar para casa. E voltar para casa, ó Deus, pode ser às vezes um exercício tão duro. A casa nem sempre, Senhor Deus, é o lugar do aconchego. A casa nem sempre, Senhor Deus, é o lugar que nos traz alegria. A casa nem sempre, ó Deus, pode proporcionar coinonia, comunhão, amizade. Às vezes a casa pode ser sinônimo, ó Deus, de turbulências e fortes turbulências. Às vezes nós preferimos, ó Deus, estar na companhia de outros do que estar na companhia de um cônjuge. Senhor amado, tem misericórdia de nós. Clamamos ao Senhor por graça, por misericórdia. Clamamos ao Senhor por uma transformação dos nossos corações. Clamamos ao Senhor para que nós possamos viver o verdadeiro discipulado de Cristo, de seguir a Cristo, não importa quais sejam as circunstâncias, de irmos até o final. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos anime quando os nossos corações, porventura, ficarem abatidos, ó Deus, dado aí algumas dificuldades enfrentadas ao longo do caminho. Fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé no Senhor, que o nosso amor para contigo, ó Deus, cresça cada vez mais e que nós possamos experimentar mais de Ti na nossa vida, Te amar cada vez mais, nos santificar cada vez mais, viver cada vez mais para o Seu inteiro agrado. Oramos por isso, Senhor, vivifica-nos, tem misericórdia de nós. Quantos que corriam bem, ó Deus, e hoje estão longe de Ti, mas tem outros que estão seguindo, mas estão também frios, ó Deus, estão sem fervor, e a Tua palavra diz que nós devemos servir o Senhor fervorosamente, sede fervorosos de espírito, é o que diz a Tua palavra. Então nós oramos, ó Deus, por esse fervor espiritual, pela constância na caminhada cristã, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, e nos dê graça, Senhor, para que possamos rejeitar aquilo que é ofensivo ao Senhor, que nós possamos amar aquilo que o Senhor ama. Que seja assim para a Tua honra e para a Tua glória. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus Pai, as doces e eternas consolações do Espírito, seja com todos vocês, com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos.